Antes de começar o vídeo, já deixa de ser comédia, deixa o like aí, se você é novo, eu vou estar adiantando o teu lado, que eu já sei que você vai gostar do vídeo, então já se inscreve, deixa o like, hype o vídeo aí por favor, tá ligado? E agora, vamos pro que interessa. O mangá já começa no reino de Antares, capital de Hoppinheim, que era basicamente o reino onde o rei demônio vivia. Aqui já vemos vários monstros destruindo tudo e botando os caras para descer do castelo. O exército dos caras de milhões de homens estava sendo massacrado por monstros invocados pelo inimigo. 200 mil homens já tinham ido de arrasta e 300 mil estavam feridos com as magias de dano em área. Mas eles acreditavam que o fim dos demônios que ousaram atacar e destruir o reino, pois o rei demônio iria morrer por heróis de verdade. Eles também diziam que tudo tinha sido graças à sabedoria infinita de Vossa Majestade Karsai. Não faço ideia de quem seja essa, mas enfim. Logo depois, somos apresentados ao centro do grande palácio demoníaco Kayak. Só lembro o nome do perfume, tá ligado? Kayak. Esse herói chamado Alex von Halen já diz que os efeitos de maldade do rei demônio acabavam ali. Esse grupo estava reunido diante do rei demônio. O nome do rei demônio era Rapinhardit, que na verdade era o imperador de Antares. Os heróis já tinham adotado que o rei demônio era mau, tá ligado? E que por causa dele, que o reino deles tinha sido destruído. Esse cara que era o santo da espada, Cyrus, ele dizia que iria ter que matar o rei demônio para apagar a mancha sombria da história do reino. O rei demônio responde: pô véi, que mágoa, um império construído com tanto trabalho duro. Por que eles estavam dizendo que existe uma mancha no lindo império que era Antares? Aquele era um lugar normal, tá ligado? Como todos os outros. O sol nascia pela manhã e a lua surgia à noite. Normal. Tesno, o rei dos punhos, fala que o império do rei demônio das trevas era o responsável pelo surgimento dos monstros. Se ele sumisse, provavelmente os monstros iriam sumir com ele. Rapinhardit pergunta se seus 4 reis celestiais tinham sido derrotados. Esse coroa aí já diz que já tinha mandado o orc sujo de arrasta. O rei demônio já fica surpreso que o seu bravo guerreiro orc Tashid tenha sido morto. Por mais que os orcs parecessem selvagens, eles eram uma raça pacífica que vivia de caça e coleta, e pensar que serem assim estariam sendo tratados como monstros, mesmo que sempre tenham lutado para proteger os fracos. O Mano do Punho também diz que o Trofeioso também já tinha pagado pelos seus pecados. O Rei Demônio parecia ser muito gente boa, velho. Ele fica na mágoa porque os Trolls eram apenas uma raça feia, mas eles viviam em prol da natureza e de elevar seus espíritos. Eles também tinham derrotado o anão malvado, que adorava o deus das sombras. O Rapinhardit bota a mão na cara e diz: pô, até o Maquelin, velho, morreu? Ele se perguntava quando que o deus dos anões, Alpot, tinha se tornado o deus das sombras. Isso era fruto da arrogância deles, se tratarem todos os outros deuses fora das 12 divindades como deuses malignos. O Mago da Luz, Jade Arclight, também fala que o Elfo das Trevas corrompido também tinha ido de arrasta jogar no Vasco. Ele não tinha sido páreo para sua magia. Aí, meu parceiro, o Rapinhardit fica putaço, dizendo: caramba, até o Cyrus, velho. Aí é sacanagem. Vocês só podem estar querendo morrer mesmo, velho. Os heróis começam a dizer que finalmente o Rei Demônio estava revelando suas garras. Eles gritavam dizendo que não era para ter pena de elfos, criaturas das trevas que foram corrompidas e transformadas pelas trevas. O Rapinhardit bota a mão na cara e diz: elfos das trevas? Eles só ficaram com a pele escura, velho. Isso porque os humanos destruíram as florestas deles e foram forçados a viver sob o sol escaldante. Os caras só estavam considerando os elfos superiores como elfos das trevas só porque os caras tinham uma pele um pouco escura, tá ligado? Isso é racismo! Aí entra o racismo, né? Sacanagem. Os heróis começam a se preparar para travar uma batalha daquelas, uma batalha insana contra o Rei Demônio. E o Rapinhardit, que já estava puto e sem paciência também, ativa seu poder supremo para bater de frente contra os heróis. O Rei Demônio percebe que era inútil tentar conversar agora. Aqueles humanos já os viam como raças malignas que ousaram se livrar das amarras da escravidão.
A verdade era que os heróis eram os verdadeiros vilões, que deveriam ser mortos. Já que era assim, ele iria se tornar o rei demônio que eles tanto queriam. Logo depois, ele ativa seu poder e sai quebrando o chão todinho, jogando todo mundo pro ar. O nome desse cara aí, como vocês já sabem, né, é Rapinhardit. Ele era um arquimago comum. Não que exista nada de comum em arquimagos, né, mas os humanos não enxergavam as outras raças como portadoras da mesma inteligência. Elfos viraram servos lindos e com grandes expectativas de vidas. Anões eram bons escavadores e habilidosos com as mãos. Orcs eram fortes e trolls serviam apenas como ingrediente para criar poções de cura. Escravos que foram privados do orgulho. O Rapinhardit ficou muito chocado quando descobriu toda essa barbaridade de toda a cultura perdida deles. Foi por isso que ele se esforçou bastante para conhecê-los e aprender sobre suas culturas. Ele foi capaz de fundir a magia elemental dos elfos com a feitiçaria dos trolls e pela primeira vez uma magia de 10º círculo foi usada. E de lá para cá, os valores e costumes mudaram bastante, mas para ele apenas aquilo não era o suficiente. Ele não podia ficar parado e começou a salvar aqueles que tinham sido escravizados. Contudo, quanto mais seu território aumentava, mais difícil era deles se esconderem dos olhos humanos. E então, uma guerra foi travada por cavaleiros humanos portando lanças e espadas. Eles continuaram atacando, destruindo, pilhando e avançando. Eles só conseguiram reagir depois de já terem sido atacados, mas a essa altura as terras deles já estavam sendo dominadas. Foi exatamente assim que surgiu Antares, uma nação que era formada por várias raças diferentes, mas que não discriminava humanos, acreditando que todas as raças inteligentes pudessem viver em paz. Eles nunca ergueram uma única espada sequer contra os humanos, e esse foi o resultado. Mesmo quando seu povo gritava, dizendo que esse era um bom lugar para se viver, esses gritos foram tomados como magia das trevas do rei demônio, e o seu exército, composto por ogros e goblins, provavelmente deve ter parecido assustador aos olhos dos humanos, mas matar seus companheiros por causa disso era inaceitável, né? E como rei, ele também possuía o dever de proteger sua nação. Se caso existisse uma lei que permitia eles entrarem e exterminarem todos eles, ele iria garantir que acabaria com ela e criaria uma nova. Aquele poder mostrado pelo Rapinhardit era tão absurdo que só com a força do vento ele conseguiu arremessar um dos heróis humanos para longe, deixando ele todo lascado. O rei demônio diz que ele poderia até ter recebido o título de herói por conseguir usar espadas e magias, mas a verdade é que ele não passava de um fracassado, pois ele nunca masterizou nada. No fim das contas, foi essa versatilidade do Alex que o fez ser derrotado. Era só nas histórias que os heróis sobreviviam no fim. No mundo real, vence quem for o mais forte. O único que tinha ficado de pé foi aquele que tinha elevado sua resistência e força ao máximo. O Rei dos Punhos, Teslon. Rapinhardit conseguiu derrotar os outros com uma certa facilidade, mas o Teslon, ele não. Ele era diferente dos outros. Em seguida, o Teslon vai para cima do Rei Demônio com sua força bruta tentando acertar um soco nele. O Rapinhardit é mais veloz e acaba desviando do ataque que por consequência acerta o chão, fazendo um grande estrago. Esse cara, ele era uma definição de alguém que só se especializou em uma coisa. Ele continuava a atacar com toda a sua força o Rapinhardit, mas o Arquimago não parava de desviar. Ele sabia que de um jeito ou outro não iria ser fácil derrotar o Teslon. Eles começam a cruzar o reino de Antares. Nisso, eles no ar, o Teslon lança um ataque no Arquimago que tenta defender com magia, mas aquele ataque foi tão forte, tão poderoso, que sua magia acabou não sendo párrea para ele. Assim, o Teslon consegue acertar uma traulitada na cabeça do Arquimago. Aquele ataque é tão poderoso, tão forte, que quase esmaga a cabeça do mano, velho, como se fosse um papel. Ele todo lascado aí na lança. Isso é tudo que você tem? Eu me proteger com magia. Debochando um pouco, o Teslon fala que não esperava menos de um rei demônio. Pô, o problema é que esse ataque do Teslon quebrou vários ossos do Arquimago. Se ele continuasse nesse pique, ele não iria aguentar muito não. Ele só precisava derrotar o Rei dos Punhos, mas isso parecia impossível. O Teslon
fala que iria mandar o Arquimago para um lugar não muito confortável. O Arquimago, todo lascado, acaba admitindo que os heróis haviam vencido e acaba desistindo da luta. E, depois que ele derrotasse o Rapinhardt, os outros voltariam ao seu estado normal, depois que saírem da influência do seu poder demoníaco. Putaço já com isso, né, que esse negócio de, tão tudo sobre o poder do Rei Demônio e tudo mais, né? O Rapinhardt pensava que não podia de jeito nenhum se render para alguém como ele, tá ligado? Que tinha esse pensamento. Ele também se perguntava como assim voltarem ao estado normal. Por algum acaso ele estava dizendo que eles iriam voltar a serem escravos? Então ele começa a se reerguer, tá ligado? Dizendo que não podia nem desistir, nem se render. Até que, parecendo não ter mais escolhas, ele puxa esse artefato mágico que encontrou em ruínas antigas, né? O olho do espaço-tempo. A magia contida nele era tão complexa que nem mesmo ele, um arquimago que alcançou o 10º círculo, conseguiu decifrar. O Tesno já grita perguntando o que ele estava fazendo. É aí que ele ativa o feitiço de regressão do tempo, uma magia que mandava o usuário de volta no tempo. Ele não sabia se isso iria funcionar, mas essa meio que era a única chance dele nesse exato momento. Enquanto preparava o feitiço, o Tesno não espera muito e vai com tudo para cima do Rapinhardt, com o pensamento de pará-lo. Ele acaba acertando um soco no artefato que estava na mão do Arquimago, destruindo o artefato. Porém, a magia ainda continuava ativa. Aquele ataque do Tesno acaba fazendo a luz, ofuscando tudo. Logo depois, somos apresentados a um ambiente aconchegante. Vemos que esses pássaros e essa casa na floresta, com um machado no fundo, como se alguém que morasse ali, né, estivesse cortando lenha. Nisso, esse garoto abre os olhos. Ele escuta aquele barulho, né, o calor e esse conforto. Ele começa a perguntar se ele estava vivo. Nisso, ele percebe que seu feitiço tinha de fato funcionado. Um feitiço de regressão no tempo que ele nunca conseguiu decifrar. Ele não conseguia acreditar que tinha dado certo. Mesmo ele sendo um gênio, ele não acreditava que aquilo fosse funcionar perfeitamente. Mas ele não se recordava daquele lugar. Ele sentia que tinha voltado no tempo, mas ele não se lembrava de que já esteve ali antes. Ele não sabia nem sequer quantos anos ele tinha. Ele vai até o espelho, né, e olha um pouco o seu corpo. Ele percebe que ele tinha um corpo que qualquer homem choraria para ter, né. Ele não sabia, ele não fazia ideia de quem era aquele mano. Ele começa a achar aquele corpo todo acabado e musculoso, nojento, já que ele era um mago, né. E um mago só precisava ser bom em magia. Esse combo extra de músculos não iria ter utilidade nenhuma para ele. Ele lembra de seu eu juvenil e fala que era até estranho falar dele na terceira pessoa, mas seu corpo juvenil costumava fazer as mulheres caírem de amor por ele. E quando ele tinha ficado mais velho, ele ficou mais brabo também. As elfas chegavam a chorar por ele. Ele começa a perguntar onde foi parar seu rostinho lindo e apaixonante, e diz que seu corpo estava parecendo uma estátua agora. Ele queria saber o que tinha acontecido com seu feitiço de regressão do tempo, e por que ele tinha ido parar em um corpo de um humano qualquer. Porém, ele tem uma mera impressão de que aquele corpo não era estranho, tá ligado? Ele já tinha, de alguma forma, batido de frente com essa pessoa, né? Ele começa a criar teorias em sua cabeça como talvez ele não esteja no passado, mas sim no presente, e só tenha trocado de lugar com a alma desse corpo. Ele começa a reparar nos traços daquele corpo, tanto nas sobrancelhas grossas como nos olhos profundos e a boquinha safadinha. Então ele decide acrescentar ainda mais detalhes e percebe que se seu torso ficasse maior e sua barba crescesse, ele iria ficar igual ao Rei dos Punhos, Teslon. Nisso, alguém chega gritando por Teslon e diz que o sol estava alto no céu. Esse cara era um gigante musculoso pra cacete. Essa pessoa vê o Teslon dentro de casa e começa a perguntar o porquê que ele ainda estava lá dentro, e manda ele sair. O Rapinhardt, todo assustado, começa a perguntar quem era aquele cara. Será que era um monstro? Aquele gigante musculoso vê que o Teslon estava agindo um pouco estranho, né? E pergunta o motivo dele estar ali olhando daquele jeito, parecendo que nunca tinha visto ele. E o Teslon fala que nunca tinha visto ele mesmo.
O grandão fala que já era a segunda vez que ele estava usando a amnésia como desculpa, então ele estava certo de que ele sabia que essa desculpa não iria colar mais. Nisso, o grandão pega na cabeça do Prota e diz que eles iriam treinar. Desesperado, o Arquimago pedia para ele esperar. Ele deve estar morto essa hora. Enquanto isso, ele começa a pensar que pela conversa que eles acabaram de ter, provavelmente esse cara era o professor do Teslon, o mais forte artista marcial que já existiu no continente, Rei Marcial Gerard Kron Protase. Isso que é nome de verdade. Em seguida, vemos que o Rapinhard estava totalmente amarrado e preso nessa árvore gigante. Ele gritava dizendo: "Ei, velhote, você tá surdo?" O Rei Marcial já manda ele calar a boca e diz que ele estava falando demais por hoje. Nisso, ele tampa a boca do cara, pega esse bambu gigante e diz que eles iriam começar o treino. O Gerard simplesmente dá-lhe uma bambuzada na barriga do Arquimago. A porrada foi tão forte que o cara chega a derramar lágrimas, parceiro. Ele então pergunta que merda de treinamento era esse. Vocês estão pensando que foi apenas uma tabocada que ele levou, foi? Parceiro, o cara tava lapiando o corpo dele todinho com esse bambu. O Arquimago já começa a pensar que era daquele jeito que seria sua morte, né? Enquanto batia no Teslon da Shopee, o Rei Marcial percebe que as mãos do garoto estavam estranhas mais cedo. Estavam mais macias do que o normal. Ele então começa a pensar na hipótese dele de fato estar com amnésia. Enquanto afundava o garoto na tabocada, ele dizia que o clã marcial, a academia inquebrável, não costumava pegar leve, já que o treinamento deles era simples, idiota e extremo. Era comum que a pessoa que estivesse treinando sofra com perda de memória. Ele até se lembra que chegou a perder a memória algumas vezes no passado. Bom, sendo assim, não era nada demais, estava fácil de resolver. Nesse caso, a cura da amnésia iria ser uma surra que ele ia levar. Enquanto levava uma surra, ele gritava por socorro. Enquanto isso, o Rei Marcial dizia que os humanos usavam armas porque eram fracos. Eles tinham corpos fracos e por isso dependiam de armaduras e armas. O Arquimago fala: "Peraí, você acha que os humanos são estúpidos por usarem ferramentas?" O cara começa a gritar na cara do Teslon dizendo que isso era apenas uma desculpa. Uma atitude vergonhosa de alguém que não conseguia ultrapassar seus limites. É isso que os artistas marciais faziam. Eles ultrapassavam seus limites. O Arquimago achava que essa era a lógica mais burra que ele já ouviu em toda a sua vida. O Rei Marcial continuava a dar um sermão daqueles no Teslon. Ele dizia que os humanos eram como um aço. Quanto mais você acabava com ele, mais forte ele se tornava que nem aço. E como seu estudante, ele dizia que ele não possuía limites físicos. Ele poderia facilmente se tornar aço. Ele sabia que nem todos conseguiam ficar forte treinando. Assim como só o ferro de mais alta qualidade pode se tornar aço. Só alguns podem ter o corpo forte como aço. E o Teslon estava ali sendo chapuletado para receber aço. Lá ele. Enquanto batia ainda mais no Teslon, o Gerard manda ele pensar no oceano. O mar engolia tudo e nunca mudava. É isso mesmo, Teslon, engula tudo e nunca mude. Nisso, ele começa a pensar no mar dele, no oceano dele, junto com sua waifu élfica, lindona lá. Depois de amassar o cara na porrada durante horas, ele lança que eles acabaram por hoje e manda o cara descansar. E o Teslon, todo lascado no chão, percebe que não morreu. Apanhou feito um condenado e não morreu. Ele começa a abraçar seu próprio corpo e agradecer ao Teslon verdadeiro por ter tantos músculos. Em seguida, o Prota vai dar uma relaxada nos músculos em uma fonte termal. Véi, eu tô me confundindo, não sei se chamo ele de Rapinhard ou de Teslon, velho. Se eu chamar ele de Teslon, vocês vão entender de quem eu estou falando, né? Se não tiver, o problema é de vocês, beleza? Enfim, bom, o Teslon fica impressionado, pois aquela banheira estava cheia de poção de cura. Porque apenas uma garrafa de poção de cura custava 10 moedas de prata. Era caro, tá ligado? Em seguida, o Prota pergunta qual era daquele banho medicinal. O Gerard pergunta do que ele estava falando, tá ligado? Pois você precisava esfriar o ferro depois de bater nele. Depois de treinar todo o seu endoesqueleto e quase morrer, né? Ele podia se recuperar rapidamente usando o poder da aura e as poções de cura.
Assim, seu corpo se recuperava antes de adoecer e se tornava ainda mais forte. Então aquele modo de treinar não era tão estúpido assim afinal. O Arquimago já tinha lutado pessoalmente com o Teslo, então ele sabia da força do corpo dele. Ele tinha certeza que o Teslo repetiu esse treinamento várias e várias vezes, desde que era um carrapato. Depois de saber disso, ele agora tinha certeza que de fato estava no passado. Mas ele começa a se perguntar o que tinha acontecido com o seu eu de agora, tipo o Rapinhardetezinho. Ele começa a se perguntar se seu eu mais jovem existia nessa realidade e se podia duas almas existirem na mesma dimensão. Se sim, tinha duas hipóteses. A primeira, o Rapinhardete do futuro e ele, que estava dentro desse corpo, coexistem com um jovem Rapinhardete. Ou, no corpo do jovem Rapinhardete, estava a alma do rei dos punhos, Teslon. Depois de passar pela fonte termal, agora era hora de repor as energias gastas nos treinos. O Gerard já bota esse tanto de comida aí pro jovem Teslon comer. Ele manda o garoto comer tudo, pois o corpo precisava de nutrientes para se recuperar. O cara come tanto que fica com um buchinho safadinho. Depois de comer aquilo tudo, agora ele precisava digerir aquela alimentação com uma corridinha. O problema é que nada para esse coroa aí era normal, né? Uma alimentação era mais do que o normal, a corridinha também não era nada normal, né? Ele botou o cara para correr com uma mochila cheia de coisas maior que ele. Depois de subirem a montanha, o Gerard pergunta se seu discípulo estava cansado ou eles poderiam continuar o treinamento matinal. O Tesla, tremendo todo, gritava que não estava cansado, mas também vocês já sabem, né? Se ele dissesse que sim, ele iria ser lapiado até a morte. Logo depois, ele bota o Teslon para fazer um abdominal preso nessa árvore e com um peso na boca. O Teslon queria saber até quando esse treinamento brutal iria continuar. Depois de todo aquele treinamento pesado do dia, descansar, né? Que o cara não é de ferro também. Pô, velho, o Rapinhardete tava quase entrando em depressão com esse treinamento brutal. Ele no cantinho do seu quarto, todo recolhido, começa a perguntar como que isso iria influenciar o futuro, se ele conseguisse fugir. Ele também pensava o que aconteceria se de fato acontecesse dele existir junto com seu eu do passado. O que aconteceria se as duas almas se encontrassem. A singularidade de cada alma era a regra imutável da criação do mundo. Ou seja, não tinha como mudar, essa era a regra e pronto. Duas almas não podiam coexistir na mesma realidade. Se você tiver sorte, sua alma pode deixar de existir. Mas o Rapinhardete sabia que o jovem Rapinhardete daquela realidade entraria na ativa como mago só daqui a 10 anos. Provavelmente ele estava estudando muito todos os dias, lendo livros na Torre Mágica Délfia, então seria impossível eles se esbarrarem. Mas, e se o Teslon estiver no corpo do Rapinhardete? Então se isso fosse verdade, ele iria atrás do Rapinhardete original. A força do Teslon vinha de treinar usando a Academia Inquebrável. Ele não podia fazer muita coisa com seu corpo fraco desde que ele não atinja o 10º círculo. Essa Academia Inquebrável era basicamente um tipo de treino que ele com certeza precisaria da ajuda do mestre. Não tinha como ele conseguir sozinho. Não considerando o lugar onde o Tesla estava, né? Ele poderia facilmente achar um jeito. De qualquer forma, o Tesla da Shopee precisava fugir daquela prisão. Nisso, ele deu uma olhadinha para ver se o mestre estava vigiando ele. Ele não vê ninguém e mete o pé. Ele só não esperava que o mestre estaria sentado nessa pedra só esperando por ele. O Gerard fala: "Onde você está indo, discípulo?" O Teslon toma um susto do caramba e o seu mestre fala que ele tinha ficado quieto por um mês ou 2 e agora estava tentando fugir de novo. Essa era a não da vez, tá ligado? Já já eles estariam nas dezenas. De maneira desesperada, o Rapinhardete fala que ele não era o Teslon original. Na verdade, seu nome era Rapinhardete e ele era um mago. O Gerard começa a analisar e pergunta se essa era a desculpa dele dessa vez, porque da última vez ele tinha dito que tinha vindo de outro mundo e que também conheceu dragões e deuses. O Teslon fica ainda mais perplexo. O Gerard continua falando as desculpas faladas pelo Teslon. E antes disso, ele tinha dito que tinha reencarnado no Império Halwan, no lugar chamado Murim. E ele tinha virado um mestre, mas desta vez ele tinha sido mais conveniente. Nisso, o mestre pega na cabeça do garoto e diz que por hoje era só e estava na hora de cair morto. O mestre sai puxando o cara pelo cabelo, meu nobre.
O Arquimago aceita a derrota, mas diz que no dia seguinte iria conseguir fugir. E de fato, o Rappenhardt tentou fugir do mestre, mas todas as vezes ele encontrava o garoto e ainda fazia uma piada. Até no fundo do mar o cara conseguiu achar o cara, velho. Ele sai puxando ele pelo cabelo e manda ele não temer. Se ele esperasse e aguentasse mais um pouquinho, ele de fato seria recompensado por isso. O Rappenhardt tentou tantas vezes que chegou até a desistir de pensar que podia fugir daquele momento, que era até chamado de Rei Demônio por não saber quando era a hora de desistir. Ele dizia que a Academia Inquebrável tinha 130 anos de métodos de prevenção de fuga, ou seja, ele não ia fugir, meu parceiro, de jeito nenhum. Não tinha um único discípulo na história dessa academia que conseguiu fingir estar doente ou tentou escapar. O Rappenhardt sabia que mesmo que ele conseguisse fugir por alguma sorte, esse homem iria lhe seguir até o fim do mundo. A única opção era conseguir permissão oficialmente e descer a montanha. E foi assim que o Rappenhardt, dentro da prisão, transbordando de amor, passou 2 anos de sua vida e conseguiu despertar a aura. Ele fica impressionado, pois ele ouviu dizer que até o Cyrus, proclamado como o Santo da Espada, só despertou sua aura com 20 e tantos anos, e pensa que o Teslo alcançaria esse nível antes dos 20 anos. O Gerard, rindo muito, pergunta por que ele estava tão surpreso. Com o treino da Academia Inquebrável, isso era uma coisa bastante óbvia. Se você estimular seu instinto de sobrevivência junto do treino físico, a vontade de viver aumenta sua vitalidade e essa força se manifesta como aura. Nisso, o Gerard fala que eles iriam para o próximo passo. O Tesla fica empolgado e pergunta se ele iria aprender alguma arte marcial normal. Na verdade, o Gerard diz que eles iriam cair no soco de agora em diante. E assim, mais 3 anos se passaram. Aqui já vimos o reino Vasselay, região sul. Montanhas Larchid, um reino profundamente difícil. Lá estava o pequeno Teslo, que já era bastante grandinho, né? Ele estava treinando seu ataque Chifre da Calamidade. Ele começa a canalizar seu poder e acerta um soco na montanha. E ele começa a perguntar se a terceira superposição era o seu limite. Possivelmente, ele só precisava tentar um pouco mais para ele funcionar. Esse golpe, Chifre da Calamidade, era um golpe desferido depois de canalizar toda a sua força em um único ponto do corpo. Já que a visão de concentrar sua aura parece um chifre, ele ganhou o nome de Chifre da Calamidade. O Prota precisava levar isso de algum jeito para sua 4ª superposição. O último estágio do Chifre da Calamidade era a 9ª superposição, um soco com 9 ondulações e, aparentemente, pode matar até deuses. Mas o limite do Tesno, que o Rappenhardt conhecia, era 7 superposições. Até o mestre Gerard só conseguia fazer até a 8ª. O mestre tinha falado para o Teslo que é preciso, no mínimo, atingir a 4ª superposição para descer a montanha. Ele tinha descido até a vila pela primeira vez em algum tempo, então talvez ele iria tomar uma para depois voltar. Se fosse antes, o Prota teria aproveitado essa oportunidade para fugir, mas agora ele só queria terminar seu treino por ali. Enquanto isso, o Prota tentava fazer magia. Ele até tenta, mas não era tão potente quanto antes, quando ele era um arquimago. Ele percebe que aquele ataque não fazia nem cócegas. Esse corpo não ajudava em nada, apesar dele lembrar de todo o seu conhecimento mágico através do seu flashback artificial, sua mana não estava acumulando. Sem contar que essa pedra no corpo do Teslon não tinha capacidade aritmética, então possivelmente ele não iria conseguir se tornar um mago. Nisso, quando o Teslon menos espera, ele começa a sentir uma energia que não era humana. Rapidamente, ele vê esse orc, um monstro bastante trêmulo. Dizia que se o Teslon fingisse não lhe ver, ele não o mataria. Julgando pelo tamanho do monstro, o Teslon deduzia que ele possuía por volta de 3 a 4 anos de idade. Pela cara dele, possivelmente ele estava fugindo de alguma coisa, ou de alguma arena, ou algo do tipo. Enfim, o Teslon percebe que ele estava tentando conversar com ele, porque ele não parecia nem um pouco hostil. Por ser uma raça orgulhosa, eles não queriam mortes desnecessárias, até mesmo nessas situações.
Rapidamente, o Teslon pergunta se tinha alguma coisa perseguindo o orc. Bom, o monstro já fica surpreso e pergunta como que o humano conhecia a língua da graça. O Teslon já fala que tinha tido um encontro com o destino. Já o orc responde que esse encontro tinha sido bem abençoado. Mas enfim, o orc explica que o humano tinha acertado. De fato, ele estava sendo perseguido. O Teslon dá aquele suporte, dizendo que queria ajudá-lo, e pergunta se o monstro conseguia confiar nele. Como ele conhecia a língua da graça, o orc já considerava o Teslon seu irmão, já que ele também conseguia sentir a sua gentileza genuína no fundo de sua alma. Mas ele diz que lhe ajudando colocaria a vida do Teslon também em risco. Mas o Teslon manda ele não se preocupar e diz que iria salvá-lo. Ele então faz essa magia aí e diz que iria escondê-lo. O orc, meio estranhando assim, ele pergunta se seu salvador era um mago. Ele dá uma analisada no shape do garoto e diz: rapaz, tu tem mais pra um fisiculturista do que pra um mago, hein? Mas enfim, ele acaba aceitando a ajuda do nosso meninão de bom grado. Logo depois, o Teslon escuta alguns passos e pessoas resmungando. Vários soldados ou mercenários chegam até onde o Teslon estava. Eles então perguntam se ele tinha visto um jovem orc passar por ali. O outro fala que daria uma moeda de ouro se ele contasse. O cara de cabelão chega pro velhote e fala: ô, você tá maluco? Fica fazendo promessa que a gente não pode cumprir? O coroa responde que ninguém iria dar nada, era só pra ouvir o que ele sabia e ignorá-lo. Rapidamente, o Teslon fala que não tinha visto ninguém. Porém, os mercenários conseguem encontrar as pegadas do orc. O Prota fica: caramba, esse feitiço velho podre não conseguiu nem limpar as pegadas do cara, velho, peraí. O Teslon diz que aquela era sua casa e ele não podia simplesmente deixar qualquer um entrar. O cara de cabelão pergunta se ele tinha perdido a cabeça e como que um pirralho ousava ficar em seu caminho. O coroa chega no cara de cabelão e diz: ô chefe, esse cara aí não tá com um cara de ser normal não. Tem mais de 10 de nós aqui, não fique com medo, soldado. Ei garoto, para de brincadeira e sai do nosso caminho, beleza? Nisso, o pessoal começa a falar que o Prota tinha um corpão e tal. Olhando para eles, o Teslon simplesmente descruza os braços e começa a conjurar sua magia, fazendo um círculo embaixo dele. Ele começa a lembrar das palavras que o mestre dele o ensinou. Então ele puxa esse porreta aí. Ele manda todos os mercenários não se preocuparem se ele batesse neles. Com aquilo, eles não iriam morrer. O clã da Academia Inquebrável se concentrava mais em artes marciais com os punhos, mas não significa que ele não tenha nenhum treino com armas. Os caras não pensam duas vezes, puxam suas espadas e vão pra cima do Teslon, dando um sorriso de psicopata. O garoto simplesmente não espera muito e vai com tudo pra cima dos mercenários, dando porretada em tudinho, um por um. Enquanto o Teslon porretava os mercenários, um acaba achando que ia pegar o Prota desprevenido, acertando a espada nas costas do Teslon. Mas acontece algo que nem ele mesmo estava esperando por isso. A espada amassa, meu parceiro. Que merda é essa, negão? O que tu tá andando tomando, hein? O Teslon acerta o porrete na cara do coroa, mas ele fica sem entender como que essa espada não tinha funcionado nele. Ele chega até a duvidar se aquele corpo de fato era humano. Ele conhecia seu corpo, mas aquilo já era demais. A melhor parte dessas técnicas do porrete era que elas não eram letais. Ele podia bater à vontade, tá ligado? Mesmo que as juntas e os ossos dele se partissem, eles de fato não iriam morrer. Depois de quebrar todos os mercenários, fica sobrando apenas o mercenário de cabelão. Ele então, todo lascado, pergunta qual era o nome do nosso meninão. O Teslon, com a cara de psicopata, diz: falar meu nome? Você tá de sacanagem, velho? Acho que você ainda não caiu na real, né? Como não seria justo deixar ele de boa, enquanto seus amigos estavam todos lascados, ele dá uma porretada na testa do maluco. Depois de bater até cansar, o Teslon manda todos vazarem. E eles ainda agradecem, tá ligado? Só tem um pequeno impasse nessa diversão. O porrete do Prota acabou indo de arrasta, né? Ele até começa a pensar na possibilidade de aceitar discípulos para bater neles. Sem ele perceber, ele já estava sendo influenciado pela filosofia da Academia Inquebrável. Logo depois, o orc sai e agradece ao Teslon e diz que nunca iria esquecer desse dia, até o fim de sua vida. Ele também iria retribuir essa gentileza do humano. O Teslon pergunta se não tinha problema
um guerreiro curvar a sua cabeça facilmente assim. Como ele tinha salvo a vida do orc, ele diz que isso tinha aberto novos caminhos para ele. Ele agora tinha virado oficialmente seu mentor e, quando chegasse a hora, ele iria usar a espada por ele. Na cultura dos orcs, um mentor era tipo um guia de vida, tá ligado? Alguém a ser reverenciado. Para os humanos, era como um cavaleiro servindo o seu lorde. O orc pergunta ao seu salvador se ele poderia saber pelo menos o seu nome. O prota iria dizer o nome do Teslon, mas ele decide mudar e diz que seu nome era Rapinhardet Wald Antares. Ele diz que iria lembrar desse nome. O arquimago diz que o mundo pertencia aos humanos e pergunta se ele teria algum destino em mente. Ele diz que o continente era vasto. Ele preferia morrer vagando do que viver como um escravo. O prota diz que além das montanhas Larchid, uma noite de caminhada para o sudeste, tinha uma terra sem nome, um lugar que sua espécie chama de Terra dos Desafios. Então ele manda ele ir para lá, pois ele tinha ouvido que tinha orcs escondidos por lá, a tribo dos Ursos Azul. Então ele decide que iria seguir esse caminho. Enquanto vazava, o Proto pergunta qual era o seu nome. Ele grita dizendo que era filho de Crota, herdeiro do machado de Late. Seu nome era Tashid. Exatamente, ele era um dos 4 reis celestiais. Tashid, o grande guerreiro orc. Ele era o chefe da tribo dos Ursos Azuis e depois virou o grande chefe dos orcs. O Proto se pergunta se o Teslon original também tinha conhecido os Tashid na sua vida passada. Considerando sua personalidade, ele não teria ajudado no orc. Um encontro fatídico, fascinante. O Rapinhardet fica com aquele sentimento massa e aqui fechamos o nosso querido recap. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, pô, deixa de sacanagem, velho. Deixa o like, pelo amor de Deus. Pô, velho. O básico, mano. Pelo amor de Deus, né? Pra tu receber pelo menos as notificações toda vez que sair vídeo aqui novo no canal. Se você for novo, já se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho para você receber as notificações, beleza? Aqui embaixo, além do nome do Mauá nos comentários, quer dizer, no primeiro comentário fixado, também vai estar meu Pix, que você pode estar fazendo de qualquer valor, já vai ajudar pra caramba. Caso você queira se tornar um membro aqui também no canal e ter acesso a benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos para os membros, é só você estar clicando em Seja Membro aí, ou no primeiro link que está na descrição, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo. Calma, Scott Branco.